Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do AdoreCast. Hoje quem está comigo aqui é a Camila. Tudo bem, Camila? E aí, gente, tudo bem? Galera, hoje nós temos uma convidada muito especial, tá? Hoje nós estamos no nosso último episódio da temporada, a primeira temporada. A gente vai finalizar. E aí o programa ele vai sofrer um pouquinho de algumas reformulações. A gente vai ter um cenário novo, a gente vai ter algumas coisas novas, algumas surpresas, apresentadores, tá? Então vai ser um novo período, mas vai ser muito bacana, né, Camila? Com certeza. Então, gente, a Camila vai apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Estamos recebendo aqui uma mulher que é pastora, já foi apresentadora de programa de TV. Ela é compositora, ministra de louvor, professora de EBD. Com vocês, pastora Denise. E aí? Gente, que alegria, que coisa linda, Tudo que bem, apresentadora pastora? maravilhosa. E olha, eu vou te falar, hein? Marcelo, eu vendo Marcelo aqui na minha frente de apresentador, gente. Esse podcast vai ser demais, porque Marcelo já dançou pra mim em DVD infantil. E tem uns negócios bons, Bessa, pra contar hoje aí. Tudo bem, pastora, com a senhora? Tudo maravilhoso, é um prazer imenso, uma alegria poder ver o desenvolvimento do Adore, ver que fase, né, tremenda, linda que Deus tem nos presenteado na nossa igreja e vocês poderem fazer parte disso, né? A gente fica com o maior orgulho. Ah, que bom. Pastora, seja muito bem-vinda, tá? Pessoal, deixa, só para não tomar uma bronca da produção, ó, se inscrevam no canal, assinem o sininho, seguem o Adore nas redes sociais, a Nova Jerusalém Sampaio, tá bom? Curtam o vídeo, tá? Não saia sem dar o like, tá bom? Compartilhem o vídeo. Compartilhem, porque a pastora Isso. Denise vai falar muita coisa boa aqui hoje. E não se Eita. esqueça de assistir os últimos podcasts que tivemos com o pastor Samuel, com a aí. pastora Lu e com o pastor Anderson. Isso daí, gente, pode maratonar aí no canal que a gente vai continuar colocando muito conteúdo para vocês, tá bom? Isso aí. Vamos dar uma força lá no vídeo da pastora Lu, gente, que ela tem pedido. Pastora, vou fazer a pergunta para a senhora, que eu sempre pergunto aqui aos nossos convidados, né? Nossos últimos 3 convidados. Como é que era a senhora quando a senhora era pequenininha? Como é que era a Denise, novinha? Era uma criança bochechuda, uma criança com as bochechas assim, bem redondinha. Vamos lá, pessoal. Nascida na Vila da Penha, terra de Romário. Ah, é? Eita, é verdade. Criada no Meier, no Rio de Janeiro. Quem mora no Meier não bobeia, né? Não tem um negócio assim? Criada no Meier, né? Aos meus... Deixa eu lembrar aqui. Fui criada na igreja presbiteriana, porque o meu pai, né, como alguns já sabem, era pastor presbiteriano. Então, eu, minha família, meus irmãos, fomos criados na igreja presbiteriana. E na adolescência, com 15 anos, eu migrei para Nova Jerusalém, porque Deus tinha um propósito na minha vida. E eu sou muito grata a Deus por isso. Já na infância, eu comecei a arriscar as cantorias, né? A senhora já cantava? Já. Dizem, né, as minhas tias, que eu era uma criança muito chata, porque eu cantava o tempo todo. A senhora descobriu isso sozinha? Na verdade, a família descobriu isso. O que acontecia? Não é da época de vocês, mas como eu sou uma pessoa assim, um pouco vintage, antigamente tinha um costume, pessoal aqui que também é dessa época vai lembrar, tinha um costume antigamente de vendedor de livro bater na casa das pessoas. Não sei aqui, vocês lembram, né, gente? Tem aqui, né, pessoas assim oriundas dos anos 70, 80, né? Tem por aqui. Então, o que ocorre? As pessoas batiam na porta para vender enciclopédias, sabe? Que a gente usava para estudar geografia na escola, história. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, né? Mas na minha época isso era muito comum. E aí, esses caras eram um pouco chatos, porque eles precisavam bater uma meta e vender. E a gente morava na Vila da Penha, minha mãe fazia faculdade, me deixava com uma tia que tomava conta de mim até minha mãe retornar da aula. E ela falava para mim, Denise, ó, fica quietinha, que o moço vai bater. Já tinha um horário que o cara passava. E aí eu começava a cantar, né? Na época não era assim exatamente louvores, né? Não eram louvores, né? Mas eram músicas daquela época, né? E eu gostava de cantar. E eles ficavam impressionados porque eu era muito pequenininha e quando alguém tocava um violão e tal, eu conseguia, o meu ouvido já conseguia ir nas notinhas certinho. E aí, quando a gente foi para a igreja, eu já tinha lá uns 5, 6 anos, logo eu me envolvi com a música. Tinha um coral muito bonito na época, só de criança, com vozes muito legais. E eu era uma daquelas criancinhas lá, cantantes, né?
Essa era a criança. No podcast do Pastor Samuel, a gente entrou até numa questão de se você já tinha visitado a Nova Jerusalém lá da Mangueira. Você chegou a visitar a igreja? Então, o pastor Manuel sempre conta. A Denise, pequenininha na Mangueira, na verdade, talvez ele se lembre, né, de uma fase que a minha mãe, ela ia numa reunião que tinha tarde, lá na igreja Peniel, na Tijuca. Tá? E aí, nessa fase, eu me lembro que eu estudava de manhã e a reunião era tipo de tarde. E eu me lembro, assim, eu tenho uma memória muito, assim, distante, mas eu me lembro de ir na igreja Peniel. Na Mangueira, na verdade, quem ia era minha mãe com algumas amigas e amigos dela. Eu tenho uma lembrança mais aqui já no Sampaio, quando a igreja era uma casinha. Aí eu me lembro bem, né? Me lembro, inclusive, do meu irmão do meio conosco, né? Comigo e com a minha mãe. Mas a minha mãe, realmente, a minha mãe, ela teve uma fase que ela ia muito ali na Mangueira, recebeu muito de Deus ali, né? E ali já foi criado, assim, um vínculo, né, de amor com o Ministério Nova Jerusalém, que estava iniciando. Não era nem ainda a Igreja Batista Nova Jerusalém, né? Era uma congregação, acho que sim, né? Da Mangueira, né? Era uma congregação da Igreja Batista Peniel, nessa fase, né? E como é que foi, pastora, para a senhora chegar aqui na Nova Jerusalém, ali no Templo Antigo, né, que era uma casinha? Eu A senhora estranhou eu cheguei, assim, né, na fase das visitações, que eu vinha esporadicamente, era casinha. Na fase que eu já era adolescente, eu decidi ficar, já era o nosso primeiro templo, né? Que a gente chama de templo antigo. E eu cheguei num dia, que era uma terça-feira, era a busca de poder, e a busca de poder era lá atrás. Então, logo no primeiro dia, eu me lembro que eu recebi uma bênção, não me lembro exatamente, era algo na saúde, não me lembro exatamente o que foi, mas eu me lembro que aquilo impactou a minha vida, né? E eu muito pequena, né? Eu até estava contando para duas crianças no meu passado, eu muito pequena recebi uma promessa de Deus que ela veio se cumprir na minha vida mais tarde, né? E aí tudo fez sentido quando eu estive aqui na igreja. Por quê? Uma irmã que já está na eternidade, né? Uma irmã que tinha um ciclo de oração lá em Campo Grande, era muito amiga da minha mãe, e a minha mãe gostava de frequentar reuniões de poder, mesmo ainda sendo da igreja presbiteriana, e eu era o chaveiro da minha mãe, então eu ia para onde a minha mãe ia, não tinha muita escolha, muita decisão. Só que numa dessas eu estava lá e um profeta se levantou, né? E essa irmã, ela dizia que ela me via, eu devia ter uns 7 aninhos, que ela me via na fase adulta e que eu era casada com um homem de Deus e que ela via muitas malas. A gente não entendeu nada, né? E a gente seguiu a vida. Eu costumo dizer que a palavra profética ela vai fazer sentido na sua vida em algum momento. Mas você não deve firmar a sua vida para que aquilo aconteça, sabe? Ora, espera em Deus. O que Maria fez? O anjo chegou anunciando que ela daria a luz a Jesus. Maria, o que a Bíblia diz? Que Maria guardou no coração e ela continua seguindo a vida dela, né? No propósito de agradar a Deus. Mas naquele momento, aquela promessa em encontrar ela ia acontecer, certo? E foi o que aconteceu na minha vida. Mais tarde, né, quando eu estava uma vez entrando num voo, né, para ministrar com o Ministério Nova Jerusalém, com meu marido e a banda, e ela ainda disse algo interessante. Ela não vai sozinha. Eu vejo um grupo e eu vejo muitas malas. Eu ia entrando naquele voo, acho que era Belo Horizonte, não sei, não lembro, e eu me emocionei, comecei a chorar porque eu me lembrei dessa palavra e eu me vi realmente casada com um homem de Deus e muitas malas significava que o Senhor ia soprar, né? Soprar dentro do território nacional e fora dele. Então, essa criancinha, ela cresceu nesse ambiente, né? De ambiente profético, sim, mas de muita responsabilidade, né? Meus pais sempre ali orientando, direcionando, né? Para que o resultado fosse esse, né? Não sei se está satisfatório, mas eu tenho tentado. Tenho tentado. Ô, pastora, a senhora está falando um pouquinho aí, né, já do ministério, mas antes da senhora, de fato, virar uma cantora, a senhora trabalhou, né? E como é que foi para a senhora conseguir decidir se a senhora iria, de fato, para o ramo de trabalho tradicional, se a senhora ia ficar na música? Como é que isso foi para a senhora? Foi muito difícil, porque
eu fiz a faculdade de Direito, né? Me formei. O que acontece? Eu me lembro, estava até falando com o Samuel hoje, a gente estava conversando. Eu me lembro que antes da gente gravar os CDs do Ministério, nós fizemos backing vocal para alguns cantores aí bem famosos, né? Que vocês conhecem bem e tudo mais. Eu me lembro que, numa dessas, eu trabalhava numa instituição financeira, que hoje já nem existe mais, era o Banco Excel Econômico. Alguns vão lembrar, né? Sabia. Mas hoje ele é Bradesco, né? O Bradesco comprou, né? E aí eu fui bancária, né? Eu fui secretária. E eu sempre cantei, mas eu não me colocava profissionalmente na música. Só que um dia a gente estava cantando na igreja e um cantor achou o nosso vocal bem arrumadinho e convidou para estarmos participando seria a primeira gravação daquele grupo como vocal. E eu não pude participar, porque eu estava trabalhando. Na época eu já era noiva, né? E A senhora tinha quantos anos, mais ou menos, aí? eu devia ter... Ai, me ajuda, 20 e pouquinho, né? 21. Porque a primeira vez que eu entrei num estúdio na vida, eu tinha 19 anos, tá? Foi com um cantor chamado Natan Brito, não sei quantos aqui conhecem, ele era banda e voz. Na minha época, banda e voz fazia muito sucesso. E ele tinha um CD solo, um contrato de CD solo lá numa gravadora chamada Bom Pastor, que é bem assim antiga. E foi a primeira vez que eu entrei no estúdio. Alguém se aventurou a me colocar em estúdio. Eu tenho um carinho muito grande por ele, uma admiração pelo profissional que ele é e por ele ter tido essa coragem, né, de investir em mim de alguma maneira, né? Eu tinha 19 anos. E daí para frente, eu terminei a faculdade de Direito, eu fazia os vocais. Na época, a gente já estava com a Aline Barros, né? A vida já tinha andado um pouco mais e nós fizemos vocais para ela mais ou menos uns 2 anos e pouquinho. E até eu casar. E no ano 2000, nós nos casamos. E aí eu estava no escritório de um amigo meu, trabalhando, mas nós assinamos o contrato com a MK na época e as viagens eram muito intensas. Eu não conseguia atender os meus clientes, fazer as audiências, e eu preferi abrir mão e cair de cabeça aí na música. A senhora viveu essa loucura da estrada ainda trabalhando no banco? No banco, não, mas na faculdade, sim. Ah, sim. Muitas vezes eu voltava, a banda voltava em voos posteriores, eu pegava voos de madrugada. Algumas vezes aconteceram isso, né? Porque eu tinha uma prova para fazer, ou porque eu tinha que apresentar um trabalho. Então, assim, foi muito desgastante para mim, mas, ao mesmo tempo, fazer aquilo com tanta alegria, né? Eu aprendi tantas coisas. A Aline Barros é uma cantora que me inspira bastante, né? É uma mulher de Deus. E eu tenho muita alegria, muita honra de ter podido estar com ela naquele período ali. Você chegou a comentar de que você teria um homem de Deus. Agora que você está com o poder do microfone, queria que você falasse qual é a sua visão de relacionamento com o pastor Samuel. Como começou? Quando você percebeu que ele era o homem da sua vida? Ah, essa história é tão engraçada. Porque nós éramos amigos, mas amigo mesmo, gente. Quando a gente fala assim, nós éramos amigos, a pessoa acha aquela pouca vergonha, né? Porque tem gente que diz que é amigo, mas não é amigo, né? Tem uns amigos aí dando beijo na boca, uma coisa estranha. Para mim, isso não é amigo. Não sei qual o conceito de quem está me ouvindo. Mas nós éramos realmente amigos, sabe? Amigos a ponto dele falar de menininha lá dele e tal, e eu comentar alguma coisa que tivesse me interessado e tudo mais. E até que chegou um momento na vida da gente que ele falou assim para mim, se a gente, como é que ele está bem aqui nos bastidores, mas está com a cara enfiada na tela ali. Se a gente não se olhar, nós vamos ficar sozinhos? Foi mais ou menos isso que você falou? Ele jogou a cantada? Ele jogou de uma forma muito inteligente. Por quê? O que ele quis dizer? Como a gente se dava tão bem como amigos, a gente criou um bloqueio. Eu não sei se quem está em casa vai concordar comigo. Às vezes é tão amigo que você cria um bloqueio e você acha que não é possível que seja casal, sabe? Tá entendendo? Fica na friendzone. Eu pensei assim, não.
Por quê? E olha uma coisa que tinha na minha cabeça, gente, vocês vão morrer de rir, mas é verdade, aconteceu isso. E eu acho que acontece mesmo. Eu pensava assim, eu não posso namorar o Samuel. Por quê? Porque imaginemos que deu errado. Se deu errado, eu tenho que sair da igreja, porque ele é o filho do pastor. Você está entendendo? Eu tinha um pavor disso. Na minha mente, eu achava assim, não, tem que dar certo. Porque senão eu estou fadada a ir embora daqui. Eu gosto das pessoas, eu quero ficar aqui, né? Então, aí ele falou, não, então vamos orar, vamos conversar. Nós não começamos a namorar. Gente, eu não fiz a corte como se conhece a corte na atualidade. Mas o que nós fizemos do período de oração é mais ou menos a corte, porque a gente não se beijava, não se abraçava, não se agarrava. A gente orou, pedindo a Deus que nos orientasse para que nós fizéssemos a escolha certa. Uhum. Apesar de que, no fundo, a gente sabia, lá no fundo, que a gente não estava ali para brincadeira. Então, Deus honra também isso, sabe? Então, é importante, quem é adolescente, ouvir uma palavra como essa. Se você tem seriedade no teu coração, Deus vai honrar. Agora, se você está afim de bagunça, você nem pede nada para Deus, porque teu coração já está longe dele, né? Então, foi assim que começou. Eu fiquei muito apreensiva. Realmente, eu fiquei roda presa. Eu jogava para trás muito por essa questão de... é o filho do pastor, se der errado, né? Mas, graças a Deus, sabe... quando a gente é amigo, eu acho que é mais de 50% de chance de dar certo, gente. Vai por mim, sabe? Case com seu melhor amigo. Não significa, sinceramente, que os problemas não virão, porque eles virão. Essa é a notícia ruim, né? Mas o que vai suportar esses problemas? É essa amizade que você tem com a sua esposa, né? Então, fica aí a dica para vocês, hein? Pastora, eu vou só falar mais um pouquinho com a senhora em relação ainda à época da música. A senhora falou que fez vocal por Natan Brito. Sim. Mas aí o pastor Samuel ele falou pra gente no último episódio que quando a senhora chegou, a senhora entrou para um conjunto. Isso, é verdade. Lembra? Conjunto Vida. Conjunto Vida. Tá, aí a senhora começou na música aqui. Mas como é que foi pra senhora gravar o seu próprio CD? O primeiro CD, a gente viu que a senhora participou de uma canção. Foi. Que estourou. Mas como é que foi pra senhora ter o seu próprio CD? Então, na verdade, Deus foi tão tremendo comigo porque ele me deu um estágio, né? Eu consegui gravar antes com o Natan, eu gravei um CD, uma parceria num CD infantil da Aline Barros, chamado Bom em Ser Criança, se você quiser, tá lá no Deezer, no Spotify. O nome da música é Mundo da Esperança. É tão bonitinho. Uma voz de bebê, assim, né? E aí foi muito legal, porque isso tudo serviu de laboratório para mim, sabe? Foi muito legal, muito bom. E aí, quando a gente chegou para gravar o CD no ministério, eu não tinha pretensões de ser líder de música na igreja. Por quê? Porque até então o nosso foco estava em fazer um CD solo meu. A gente não sabia o propósito de Deus. Então a gente achava que eu ia virar cantora em algum momento, né? Por conta dos convites, da facilidade que eu tive de penetrar aí nesse mundo, né? Então, o mais normal era a gente achar isso. E o Samuel, ele sempre se viu como ministro de louvor, que não necessariamente é aquele cara solista, né? A gente sabe que há uma diferença, né? Na atitude do cantor solista, tanto pro ministro. Só que Deus é tão bom que ele aprendeu algumas coisas que se é exigido de um cantor solista, como eu tive que aprender a ministrar, né? Com ele também, né? Então, isso foi muito bom. Vocês já faziam isso juntos aqui na igreja? Ou o CD, começou tudo isso no CD? Não, a gente não fazia. A gente fazia as mesmas coisas, só que separadamente. Interessante, né? Muito interessante. A gente, depois do Conjunto Vida, né? Primeiro eu entrei no Conjunto Vida, né? E aí depois, que é o sonho, gente, vocês não estão entendendo. O sonho de todo jovenzinho da época era entrar no Conjunto Vida. Até que a gente fez um conjunto. Entrar no Conjunto Vida? E os outros que tinham? Então, aí a gente criou um conjunto chamado Nova Jerusalém. Que isso? Aí, gente, aí virou tudo. Para não ter briga. Aí virou tudo.
Aí até na época gerou uma certa, né, uma certa indisposição, porque eram muitos ensaios. Gente, a gente vivia ensaiando, eu morava na igreja praticamente, né? E aí, tinha ensaio do Vida, aí tinha ensaio do Nova Jerusalém. A senhora fazia parte dos dois. Dos dois. Eu não abria mão de nenhum. E ainda cantava no coral. Eu era muito enlouquecida pela música, né? Mais até do que hoje em dia. E o conjunto Nova Jerusalém já era um pessoal mais da nossa idade, assim, né? Sim. Porque o Vida já era aquele pessoal mais, assim, né? Mais experimentado, E eu tava lá, mas eu queria estar. Eu queria estar. Me chamou, eu ia, sabe? E esse conjunto Nova Jerusalém, na verdade, pessoal, ele foi o norte. Foi ali Deus já apontando. É incrível isso que eu vou dizer. Para o que ia acontecer na nossa vida anos mais tarde. Só que a gente não estava tendo esse discernimento ainda, né? Porque as pessoas que cantavam, que abriam vocais com a gente, que eram os nossos parceiros ministeriais da época, foram mais ou menos o mesmo grupo que depois foi chamado para cantar no tal vocal que eu não pude participar, que eu estava trabalhando no banco, entendem? Então, ali Deus já estava ensinando a gente, já estava, né, lapidando, né, o diamante para que a gente fosse dar fruto de uma maneira que a gente não imaginava, né? A senhora queria ter participado de mais canções, além do foi tua unção, Eu não segurança? tinha, não, segurança. Eu não tinha pretensão nenhuma. Eu não sabia nem que ele ia dizer, porque ele que determinava, né? Porque ele deu uma música para o Rafa e o Bruno cantarem, né? E ele falou: essa você vai cantar. Mas eu estava terminando faculdade, eu estava, sei lá, eu estava Pensando em querendo outras coisas. casar, e não imaginei nada disso, né? Então eu cantei com a alma, com o coração, tentei expressar para Deus ali naquela noite, foi uma noite muito linda, tentei expressar para Deus tudo que estava aqui dentro. E a minha surpresa foi que, no final das contas, foi a música que projetou a gente, né? Que abençoou, né? E que fez o nosso ministério conhecido primeiro no Rio de Janeiro. Você imaginava que a Nova Jerusalém iria crescer tanto assim? Nunca. Jamais. Né? Eu queria dar fruto no reino, só. Uhum. Não imaginava nada de ministério com notoriedade fora da igreja. Eu queria frutificar na minha igreja, né? E graças a Deus aconteceu, mas Deus tinha mais, né? Pastora, o pastor Samuel, ele já contou isso algumas vezes em culto e também contou aqui pra gente uma experiência que a senhora viveu, na verdade, que foi sobre a música Discípulos Teus. Como é que a senhora lembra desse momento? Foi uma revelação de Deus, a senhora estava com sono, como é que foi? Foi muito doido, né? É lógico que ele conta, né? Ele conta pra me arrasar, né? Ele diz que eu levantei com o cabelo desse tamanho, com a cara assim e tal. É o poder do microfone, mas hoje é minha vingança, né? Então eu posso contar a minha versão dos fatos, né? Realmente, eu estava dormindo, gente. Foi um período que a gente cantava, meu Deus do céu, todo dia, sabe? E se bobear o dia todo, que a gente saía de uma programação e ia para outra. Normalmente a gravadora mandava fazer mídia em algum lugar e você ia lá, gravava, por exemplo, um programa de TV, alguma coisa assim. Até essa semana foi interessante que me marcaram num programa de TV antigão, que era dessa fase aí. Eu com a cara, né, as bochechudinhas assim. E ele, né, a gente tinha muito cabelo, eu tinha cabelo grande, ele também tinha cabelo. E nós estávamos exaustos mas a gente era novo, né? 20 e poucos anos, vamos embora, vamos. Não tinha filho, só tinha um cachorro lá, que ele disse que tinha demônio, mas é mentira também, né? E aí, gente, numa dessas noites, ele estava muito assim, obstinado em terminar essa música, muito obstinado. Ele estava passando dias escrevendo, né? E Deus sempre honrou muito a vida dele, né, nessa área. Eu digo que eu sou compositora às vezes, né? Quando Deus derrama assim uma unção e pá. Mas o compositor da minha casa é ele, né? E aí ele estava lá e eu fui dormir, porque eu gosto de dormir, né? E aí eu estava dormindo e aí eu ouvi uma voz de mulher grave, era uma voz grave, e ela cantava para mim essa primeira parte da música, né? E aquilo foi me dando um quebrantamento, sabe? E eu falei, caramba, tem anjo aqui na parada, não é possível. A senhora estava dormindo ainda? Tava. Era um sonho, sabe? Uhum.
E aí eu falei, caramba, eu preciso gravar esse negócio, porque quem sabe, né? Lá na frente vira uma música. Só que quando eu levantei para ir no banheiro, ele estava no quarto do lado, com o violão tentando mesmo, né? Aí eu, cadê o... Que antigamente era gravador, né, gente? Era um... Não sei nem se... Eles, né? Não sei se conhecem, né? Era gravador. Aí eu cantei. Falei assim, pô, me dá aí, me dá aí. Hoje a gente faz isso no celular, né? Aí cantei e dei para ele. Ele disse que eu voltei para dormir, mas eu fui no banheiro antes, tem esse detalhe. Que ele não... E eu realmente fui dormir. Aí ele conta, caramba, quando a melodia veio, tudo que estava escrito se encaixou e se tornou essa música. A música foi um CD muito favorecido, porque a gente não grava, nem grava mais CD, né, gente? CD era de antigamente. Mas a gente nunca gravou CD para ganhar prêmio, para ganhar disco de ouro, para ganhar nada. Mas esse CD foi o CD que foi indicado ao Grammy Latino, foi o primeiro Grammy da história da música cristã. É importante frisar isso. E foi o primeiro CD da gravadora MK, que era a nossa gravadora na época, a ser indicado como o melhor álbum de música cristã. O que a senhora achou da música, depois que a senhora ouviu com letra e tudo? Eu tenho uma história com essa música aí também, né? Na época do Discípulos Teus, eu engravidei do João Vitor. E o João... Nós recebemos um convite para ministrarmos no Japão. E eu fiquei muito, assim, muito arredia. Eu disse que eu não iria para o Japão porque eu tinha um bebê de 7 meses. Só com 7 meses? Já tinha nascido, né? A gente gravou o Discípulos ele é Teus, eu estava grávida. Sim. Nós recebemos o convite para ir para o Japão, ele tinha 7 meses. Entendi. E eu falei, eu não tenho condição de sair do Brasil com um bebê de 7 meses. Não, eu não vou. E aí o pastor Ricardo, né, que é amigo nosso, ele veio no culto, no domingo de manhã, a igreja lotada, era o templo antigo, lotada. E aí nós ministramos a canção, Discípulos Teus. O pastor Ricardo estava na minha frente, assim. E eu comecei, eu não quero resistir o teu mandar. Olhei para a cara dele. Eu não vou me acovardar. Aí aquilo foi me dando uma vontade de chorar. Aí o Espírito Santo falou para mim, você está mentindo. Porque você falou que não vai se acovardar, que não vai resistir. Você está resistindo, você falou que não vai para o Japão. Mas eu quero que você vá. Aí eu... eu vou. Aí acabou o culto, eu fui lá, dei um abraço no pastor, o pastor não entendeu nada. Eu vou pro Japão, chorando. Claro que eu chorei todos os dias no Japão de saudade do meu filho, né? Eu tinha a ilusão de que eu ia voltar, ele não ia nem reconhecer mais. Mãe pensa muita besteira, assim. Ele não vai me reconhecer, que eu sou mãe dele, mas ele me reconheceu, ficou tudo bem. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente grava. A gente grava uns negócios muito sérios, que aí depois Jesus vem cobrar pra gente, né? Como foi conciliar a maternidade e o ministério? Até porque você tem 2 filhos, então... Foi uma loucura. Foi o maior desafio, eu acredito, né? Porque teve muita festa que eu não pude estar, né? Teve o João Vitor, ele sofreu mais. Eu tinha uma culpa muito grande em relação ao João Vitor, né? Porque eu achava que eu não estava sendo a mãe que ele merecia. Por conta dos trabalhos? Por conta do ministério. E aí, quando o Jonatas nasceu, eu falei para Deus, Senhor, eu preciso ser mãe deles. Só que, quando eu fiz essa oração, Deus deu um rumo totalmente diferente no ministério da gente. Nesse mesmo ano, 2006, ele nasceu, né? Nós saímos da gravadora que nós estávamos, que era a MK. Nós começamos a passar algumas privações ministeriais relativas à música, à mídia, né? Às rádios e tudo aquilo que a gente já estava acostumado a viver, mas que eu acreditava que se eu tivesse abrindo mão, eu ia ganhar de outra forma. E eu pude acompanhar. A diferença deles é muito pouca, né? Quando o Jonatas nasceu, o João tinha 2 anos e meio. Então, dali para frente, eu pude acompanhar mais a vida dele,
dos dois, né? E, então eu digo que o Jonatas quase não sentiu, né, essa pressão. Ele foi sentir um pouquinho mais tarde, porque a gente estava na Graça. Quando a gente foi para a Graça Music, aí realmente a gente teve que viajar, voltar a viajar muito, né? Mas nem era parecido, né, com o que foi anteriormente, né? Então, foi um grande desafio. Eu tive que vencer alguns fantasmas, porque ninguém vai tomar no coração dos nossos filhos a imagem e as características de uma mãe. A mãe, ela vai sempre ser mãe, mas eu precisei a duras penas entender isso, né? E eu entendo também que se Deus não quisesse que a gente tivesse filho, ele não teria dado, né? Mas ele deu e a gente tem que dar um jeito de ser mãe deles também, né? Ô, pastora, a senhora falou um pouquinho sobre a composição de Discípulos Teus, né? Que a senhora recebeu uma revelação. Como é que foi e como é que funciona também para a senhora esse período de composição? O pastor falou sobre uma canção da senhora, Sacrifício, que foi no CD Unção. Tunção, Como é que foi para a senhora gravar? Foi muito legal. Eu me lembro que a Sacrifício, ela foi elaborada já nesse período aí que a gente já estava cantando Mas a e tudo senhora mais. fez pro CD? Não, eu tinha feito assim. Tava no meu devocional e é uns negócios muito maluco que acontece comigo, assim, não é proposital não, sabe? As composições que eu tenho com o Samuel são totalmente propositais. Sim. Ele chega para mim, né? Chegava para mim, olha, tem um tema, tem um texto tal, começa a pensar sobre isso. Aí eu ia pensando, ok, aí um dia a gente senta aí e faz. Aí legal, isso aconteceu muitas vezes. A canção Sacrifício foi fruto de um devocional mesmo. E eu me lembro que a primeira canção da minha vida, assim, que eu escrevi, foi na adolescência. Eu ia participar de um concurso desses de igreja, que chama um, chama outro, aí no final dá um prêmio para quem foi melhor. Aí eu me lembro que eu ganhei esse A senhora prêmio. lembra como é que é a música? Caramba. A música era um salmo. Eu peguei um salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Socorro bem presente em tempos de aflição. Era alguma coisa assim. O Deus soberano está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso A senhora não Deus. sugeriu o pastor não para gravar a música? Caramba, eu nem sei se eu já mostrei isso pra ele, mas Não, mas... não mostrei, sei lá, não? Essa música aí foi na época da adolescência, lá na antiga igreja. Sim. E aí depois foi Sacrifício, realmente foi uma devocional. E as outras todas que eu me lembre foi com ele mesmo. Se eu não abusar muito da senhora. A senhora canta um pedacinho de Sacrifício para quem não conhece poder ouvir? Outro dia eu vi uma princesa cantando ela, achei tão bonito. Meu sacrifício de louvor vou dar ao meu Senhor. Jamais rejeita o meu clamor, não vou desistir. As lutas vêm me entristecer, não vou desanimar. Pois tua graça vem, Senhor, me levantar. Mas eu bem sei, Senhor, que apesar da dor, tua palavra sempre me porá de pé. Pois do Senhor Jesus, que venceu por mim na cruz, conquistei minha vitória pela fé. A voz, né, mas tá indo, A senhora vai devia ficar cantar bom. mais essa música lá na igreja, nos cultos. Ô, pastora, a senhora está falando um pouquinho do seu momento de compositora. E aí, bem, acho que foi mais ou menos nesse período, né?
que o Jonatas ele ainda era bem novinho. Como é que foi para a senhora 2006. o projeto da senhora infantil? Ah, é um projeto tão lindo, gente. Eu tenho toda a saudade. O Marcelo dançou pra mim. Gente, sai do muro, sai. Era muito legal, gente. Olha, o João Vitor era pequenininho, o Jonatas era neném. Era neném, né? Nenenzinho. Às vezes eu vejo os bastidores, ele no colo de espeta. Pequenininho. É. Olha, foi uma loucura. A gente estava com numa outra distribuidora, a gente já tinha saído da MK, né, no primeiro período. E aí, essa questão da maternidade, que Deus já estava, né? Eu preciso ser mãe deles, Deus me ajuda e tal. E eu me lembro que a gente foi morar em Jacarepaguá, o Jonatas nasceu. E eu colocava para eles DVDs de Diante do Trono, Aline Barros, aquelas coisas que tinha para criança da época. E aí todo mundo, as minhas amigas diziam para mim: "Pô, você tem jeito para esse negócio aí. Poxa, por que você não pensa em fazer um negócio para criança?" Eu assim, sempre brinquei com os meus filhos e tal. Falei, cara, de repente até uma. E aí o Samuel falou: vamos embora, vamos entrar nessa, vamos fazer. A distribuidora, na época, comprou a ideia, e aí montamos tudo aqui na nossa igreja antiga. Gente, a igreja é sensacional. As mães compraram o projeto de uma forma, assim, maravilhosa. A Cristina, na época, que era a tia Cristina do coral, foi a minha escudeira também. A minha mãe, que montou todo, foi comigo. A gente andava naquele mercadão de Madureira, gente, para montar cenário, para arrumar a roupa das crianças. Cada roupa tinha... Marcelo lembra, ele dançou duas músicas. Quer dizer, o figurino diferente, mas tudo assim, tudo muito simples, mas com tanto amor, tanto carinho, né? O meu Leão, gente, eu criei um personagem que chamava Julião. Hoje o Gegiel já é pai, já é casado, já, né? As minhas crianças, gente, hoje, estão todas casadas, né? Pai, né? E foi tão legal. Ele, para vocês terem uma ideia, ele me ensinou os passos para dançar as musiquinhas com as crianças. Foi um sucesso na época, né? Nós fizemos CD e DVD. A nossa intenção, né, é colocar tudo disponível para assistir, né, no YouTube e colocar também nas plataformas digitais para o pessoal conhecer. Eu só não fiz isso antes porque a demanda é tão grande que não dá tempo de eu me dedicar à criança agora, né? Mas foi um trabalho que eu amei fazer, foi muito legal. A senhora faria outro? Eu acho que eu já estou meio velhinha para isso. Eu não sei. Eu creio que a vida ela tem estações, né? E eu sinto que esse tempo passou, né? Apesar de eu ter muito orgulho dele. Outro dia eu sentei com o Jonatas, a gente viu o DVD. Eu ri tanto de tantas coisas, né? Mas ao mesmo tempo, é uma parte da minha vida que eu fico muito orgulhosa, assim. Eu achei muito legal fazer. Pastora, a senhora gravou seu CD infantil e tudo mais. A senhora continuou gravando seus CDs aqui com a igreja. Mas depois a senhora foi consagrada pastora. A senhora até fez aniversário recentemente. Como é que foi para a senhora? A senhora já sabia? A senhora estava... O pastor Anderson contou pra gente que ele, quando ele era mais novo, ele meio que já foi moldado para isso, né? Ele foi criado já meio que com esse norte. A senhora foi a mesma coisa? Mas eu sou filha de pastor, né? Então, eu via de perto todas as benesses e todo o sofrimento que um pastor passa. E, normalmente, a gente acaba focando nos sofrimentos e a gente diz assim: quero isso para mim, não. Normalmente é isso que acontece. Só que eu não sabia que Deus tinha outros planos para mim, né? E eu me lembro que um domingo de manhã o pastor Manuel estava pregando e ele simplesmente olhou para mim e disse que Deus estava mostrando para ele que eu seria separada para o ministério pastoral. Já era formada no seminário há alguns anos. Eu me formei no seminário com... Eu entrei no seminário com 19 anos. Né? Não, me formei com 19 anos. Eu me lembro que eu fui a aluna mais nova do período, né? A senhora tinha quantos anos, mais ou menos? Entrei com 17. Novinha. Naquela época, podia fazer isso, né? Hoje em dia, a gente acredita que é muito cedo. Eu entendo, pessoal, que na minha vida, na vida do Samuel, Deus teve um pouco de pressa para fazer certas coisas. Então, era perfeitamente normal acontecer dessa forma. Mas hoje,
Eu acredito que adolescente precisa se formar. Eu fazia segundo grau de manhã e o seminário à noite, para você ter uma ideia, tá? O ministério pastoral, eu não entrei no seminário para ser pastora, porque na minha época não existia pastora, você não está entendendo. Pastor é um negócio moderno, né? Até igreja que até hoje não existe, você sabe, né? Até de vez em quando eu recebo umas palavrinhas assim contrárias. Ah, pastora, como assim, querido? Aleluia, se na tua igreja não tem, tá tudo bem, eu vou te amar no Senhor. Mas se aqui, né, a direção é essa, fique tranquilo, a gente não vai te atrapalhar, a gente vai fazer a obra de Deus aqui na paz, né? E eu, há 13 anos atrás, realmente fui consagrada ao ministério. Eu me lembro que foi nesse período que a gente estava na Graça Music, né? Nós voltamos para a mídia de alguma forma, né? Aí foi na época que eu virei apresentadora de TV lá no canal CJC, que fiz muitos amigos lá, né? Que para quem não conhece, é a HIT Rio de Janeiro, né? E foi muito bom ter passado aquele período. Mas o Ministério Pastoral, ele traz, né? É o que eu digo, ele traz muita honra, mas ele traz muita luta também. Então, você precisa confiar que o Senhor ele tem um propósito para todas as coisas. E você precisa entender que o seu maior propósito é de cuidador. Veja bem, pastor, tá? Quando você diz assim, fulano é pastor, na verdade, você está trocando em miúdos que ele é um cuidador. As pessoas confundem. Acha que um bom pregador é pastor, mas nem sempre. Às vezes é um conferencista, mas não é pastor. Pastor. Quem é pastor? Pastor é aquele que cuida, é o que se compadece, né? É o que trata as feridas, né? Esse é o pastor. Então, eu entendi isso. E aí eu percebi que, aos poucos, Deus vai colocando as ferramentas necessárias para você fluir na obra. É uma honra. Como foi esse convite para se tornar apresentadora de TV? Meu Deus, minha filha. Eu estava lá na Graça Music, né? Não só eu, mas meu marido também foi convidado para... Ele também foi apresentador, tá? de um programa. O programa dele chamava Gravina. Era aqui até no nosso estúdio, né? Lembra disso? Lembra, né? Eu vi, faz um tempinho, mas eu vi um vídeo desse daí no YouTube. Tem, se você Tem procurar, um você vai vídeo no achar. YouTube. Tem uns legais Eu meus vi, né? também, é interessante. O meu chamava Identidade Musical. Na época, o apresentador era o Rafael Novarini. Ele era daquele Ministério Unção de Deus, não sei se vocês lembram, né? O Ministério Unção de Deus é um ministério que a gente ama muito. E ele era o apresentador desse programa. Ele saiu e aí me ligaram, falaram, você não quer apresentar o programa? Eu falei, gente, mas como assim? Nunca fiz isso na vida. Mas legal, eu gosto de desafio, vamos embora, vamos fazer. Gente, foi um período tão legal. A gente ficou no ar, eu acho que foram, se eu não me engano, não sei se foram 4 temporadas, né? Temporadas eles chamam, são anos, tá, gente? São anos de televisão. E eu me lembro que eu ia lá, eu ia tipo terça-feira, aí gravava o dia inteiro, gravava 4 cantores. Aí eu almoçava com eles. Eu era comadre, entendeu? A gente passava o dia juntos, aí vai lá, troca de roupa, né? E aí o pessoal da técnica, da maquiagem. Até hoje, gente, eu estava no The Chosen, na pré-estreia, né? Lembrei de um monte de pessoas que passaram na nossa vida naquele período, pessoas que vinham pra gente. Ah, pastor, pastora, eu trabalhei com vocês lá na empresa X e tal. E, poxa, pessoas que colaboraram tanto, né? E aí foi um período maravilhoso. Eu fiz muitos amigos, gente, muitos amigos, cantores assim que fizeram parte da vida da gente, que a gente pôde servir eles e eles puderam também somar no nosso ministério. Foi muito bom. E como funcionou a dinâmica do programa? Como era? O programa era o seguinte, eu tinha a direção me passava uma pauta. Normalmente eu sugeria. Eles aproveitaram, eles uniram o útil ao agradável. Pelo fato de eu já conhecer muitos cantores, a produção entrava em contato com essas agendas desses cantores e diziam que eu estava apresentando um programa lá no canal, se eles gostariam de participar. Só que quando diziam que era eu e a pessoa já era minha amiga, claro, quando? Vamos embora. Então, juntava o útil ao agradável, entendeu? E aí...
eu já sabia mais ou menos a história da pessoa, obviamente. Aí eu trazia para eles montarem a pauta os temas bem interessantes. Sabia que também tinha coisa que não queriam conversar, também a gente respeitava. Mas era um bate-papo assim, igual a gente aqui. Era muito legal, porque a hora passava, ninguém percebia. Era muito bom. Era como um podcast Os tempos antigos. de antigamente. Legal, era muito bom. Ô, pastora, fala um pouquinho pra gente aqui agora. Hoje a senhora é a esposa do nosso pastor presidente. A senhora está falando como é que é difícil apacentar. Depois de toda essa mudança aqui na igreja, tem sido mais desafiador? Tem aparecido mais problemas para a senhora resolver? A gente vê que nos finais dos cultos tem sempre muita gente em cima da senhora. Então, acredito que seja um pouco difícil. É difícil de lidar, às vezes, com o pastoreio? Eu acredito que a minha função no momento é o quê? É servir a igreja local, respaldando e apoiando o pastor, que no caso é o Samuel, né? As pessoas, elas não dão trabalho. Eu acredito que elas, muitas vezes, como é que eu vou dizer isso, gente? É um negócio delicado, mas é assim. Tem gente que você vê que realmente está com problema, sabe? E tem problemas que só o Espírito Santo pode ajudar. E o pastor, ele não soluciona problema de ninguém. Uhum. Tem essa ilusão, né? Vou lá no pastor fulaninho porque o meu problema vai ser solucionado. Lamento te informar, pastor fulaninho não tem solução para você. Jesus tem a solução. Ele pode usar o pastor fulaninho, né? Ou não. Ou ele vai fazer você crescer através dessa situação, dessas circunstâncias, né? Então, o que eu acho? Que as pessoas, algumas realmente elas têm problemas e você precisa orar, declarar a bênção de Deus sobre a vida dela. Outras, elas só querem estar perto de você. Entende? E aí ela conta o problema, mas que, na verdade, o problema nem é tão um problema assim. Elas querem ficar perto de você. Então, qual que é a minha sugestão na atualidade? É a gente criar eventos, criar fórmulas da gente estar junto. Porque isso vai suprir essa necessidade como corpo de Cristo. Porque imagina, um pastor, uma pastora com 3.000 pessoas para cuidar, sinceramente, não vai conseguir cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. É complicado. Então, o que a gente faz? A gente joga a rede para pegar um montão de peixes de uma vez. Não vai dar para a gente ir só com a varinha. A gente tem que vir jogando para pegar tudo. Então, a minha ideia, na atualidade, sendo a esposa do pastor Samuel, vamos criar mecanismo da bênção chegar, mas assim, para chegar para muita gente. A gente não pode pensar pequenininho mais, porque a gente cresceu e está crescendo cada dia mais, né? Não sei se vocês observaram a maneira que a igreja tem crescido. A gente sai na rua, a pessoa fala com você, você pergunta, de onde você é? Eu, pastor, eu sou de lá, eu sou ovelha. É difícil lembrar todo É mundo, difícil. Eu passo vergonha. Mas eu digo, me perdoa porque não dá, né? É muita gente. Mas a ideia é essa. Hoje a minha função, sinceramente, apoiá-lo, fortalecê-lo nessa questão e gerar fruto da maneira que Deus mandar. Vamos embora. A senhora passou agora, pastora, por um período que não foi tão legal para a senhora, né? Com problema nas cordas vocais. Mas, recentemente, né, a senhora tem se cuidado, tem tratado da voz. Como é que foi para a senhora, depois de algum tempo, voltar a cantar, que a senhora fez lá na Marcha para Jesus? Gente, olha, eu diria que foi um período... Tem sido, né? Ainda estou em tratamento, mas já estou arriscando algumas coisas. Tenho notinhas agudas que ainda não estão vindo, mas que vai... É porque a cicatrização ela tem a ver com isso também, né? Já me explicaram, está tudo bem. Tá no período certo, não tem nada errado. Tive no meu médico semana passada, ele me acalmou bastante quanto a isso. Mas é muito ruim, gente, você ver a igreja cantando e você ter que ficar quieto. Você, às vezes estão cantando, a Júlia acabou comigo. Ela cantando músicas do ministério, eu achando aquilo a coisa mais linda. E eu chorando, olhando para a Júlia, porque eu queria participar daquilo também, sabe? Mas, glória a Deus, sabe? Deus levou ela a conduzir o povo daquela forma. Foi muito difícil. E outra,
das cirurgias que eu fiz na vida, que não foram... eu fiz algumas vezes eu tive intercorrências na volta. Eu não tive intercorrência dentro do centro cirúrgico. Sabe? Por 2 vezes aconteceu comigo de eu entrar bem no centro cirúrgico, correr tudo bem, e na volta dar ruim. O meu medo, na verdade, era esse. Dar tudo certo, eu chegar em casa, ai, deu ruim, tem que voltar, tem que não sei o quê. E isso era muito problemático. E outra, né? O que eu sempre digo, o louvor, para mim, é a minha arma de vitória. É o que me põe de pé quando eu estou sem força para lutar. É o que me sustenta, é o que me projetou, né? A música, ela tem esse... Dizem que a música tem até poder terapêutico, né? Tem musicoterapia, né? Mas imaginemos, se a música em si, os sons, tem um poder terapêutico, quanto mais a música nascida no coração de Deus, que vem para, né, estabelecer o reino do Senhor, né, nesse tempo. Então, muito difícil. Mas a gente tem vencido cada dia. São muitos exercícios só para aquele negócio. Faz bola, aquele negócio. Mas estamos indo. Estamos chegando lá. É legal para a senhora voltar a cantar depois de um período afastada? Na verdade, eu não considero ter voltado a cantar. Porque, assim, aquela ida na marcha foi a revelia, né? Porque eu tenho que contar para vocês que o meu médico e a minha fono, eles não permitiram eu estar ali. Viram a senhora? Eles falaram que seria muito prejudicial. Nesse momento, o segredo da cirurgia de pólipo ser bem sucedida é a volta, né? O retorno, né? Como é que se diz? O descanso, né? E eu ia ali para aquela Marcha para Jesus, tinha 2 agravantes. O primeiro, cantar no momento que não era para cantar, que é fazer esse atrito. Sim. E segundo, você está num local onde o som é muito alto. Então, as pessoas querem conversar com você, você fala muito alto. Então, fiz 2 coisas muito prejudiciais. Então, eu conto para vocês, mas o doutor Cláudio, ele me liberou, que não liberou, na verdade, mas eu fui cantar, eu estava com 2 corticoides tomados, eu fiz um monte de exercício para entrar, um monte de exercício para sair, e já tive lá, vi que realmente, né, que eles fazem aquele vídeo, né, por dentro, não prejudicou, mas ele pediu, por favor, ainda estamos num período, né? No domingo aconteceu um negócio, eu nem sei se vocês perceberam, mas na hora que eu liguei o microfone para fazer o período ofertório, eu não resisti e cantei um pedaço da música com vocês. Estava um vocal só de meninas. Foi, no finalzinho. A voz misturou um pouco, mas aquilo, sabe, parece que dá um up na gente, né? Mas eu sei que todas as coisas, gente, e todas as coisas, absolutamente, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu não tivesse descoberto esse negócio agora, a voz falada ia ficar cada vez mais rouca, até a situação ficar muito pior. Então, Deus é fiel, eu caí na mão dos melhores profissionais. É só ter paciência. Eu preciso ter. Como a senhora lida com o nervosismo quando vai cantar para muita gente, assim, quando sua primeira vez? Como você lidou com o nervosismo? Eu vou confessar um negócio para você. Você sabe que eu tenho mais nervosismo com pouca gente do que com muita? Sério? Sério. A multidão é impessoal, sabe? Você não vê a cara das pessoas. Se ele estiver lá achando horrível, você não está nem vendo. Eles mexeram comigo, o pessoal da banda, que no dia da marcha, eu já estava nessa pressão psicológica toda. Quando Ministério Nova Jerusalém, eu saí correndo. Fui lá na... Eu comecei a trocar com eles, falando, né, cantando alguns pedaços, mas, para mim, antes de eu entrar, meu coração... Quando falou o nome do ministério, que eu pude estar ali com eles, passa. Não, antes eu fico muito tensa, depois, ok. Agora, pouca gente é pior. Por quê? Porque a pessoa está ali do teu lado, ouvindo a tua respiração, né? Analisando
que você semitonou, o que você respirou errado, é mais difícil. Eu acho que a multidão, o calor da multidão te abraça melhor. Sei lá, não sei explicar. Pastora, a senhora já viveu muita coisa, a senhora já gravou muito CD, já cantou em muitos lugares. A senhora tem algum sonho a realizar como mãe, como cantora, como pastora? Eu tenho. Eu tenho sonho de ver meus filhos casarem, de ser avó, né? Eu tenho, né? Eu tenho sonho de. Eu tenho um sonho que, na verdade, eu já tenho visto, e eu fico realmente muito emocionada quando eu vejo que Deus já está soprando na vida deles também, né? Nós nunca obrigamos nossos filhos a adorarem a Deus, jamais. Pelo contrário, muitas vezes eles foram até lesados de estar a família toda numa festa e os pais não estarem. Muitas vezes isso aconteceu. Ah, de estar na casa da avó, de estar na casa de uma tia, de estar na casa de alguém, porque o pai e a mãe estavam lá no Acre, sei lá, né? Era normal. E eu ficava muito preocupada com o que isso poderia gerar no coração deles, né? E hoje em dia, eu até contei, acho que isso na IBD, um dia que eu estava muito triste com umas situações e tal, e eu entrei em casa, estava muito triste. Eu acho que eles nem sabem disso. E eu entrei em casa, eles não viram que eu entrei, porque assim, eles são quase múmias nos sarcófagos, né? Porque eles vivem enfiados nos quadros. Eu não sei na casa de vocês se é assim, eu acho isso uma coisa terrível, mas eles vivem assim, sabe? Trancafiados. Adolescência, né? Bom, tem um que já está na juventude, já podia ter parado com isso, né? Já pode começar a sair. Já pode, né? É assim, vem comer, é assim, sabe? É uma coisa assim, distante. E aí, eu me lembro que eu estava assim com o coração orando, pedindo a Deus misericórdia, pedindo ajuda, pedindo conforto, pedindo um monte de coisa. E quando eu cheguei na cozinha, eu vi um menino cantando, né? Menino com violão, cantando, adorando. Falei, puxa vida, Deus, muito obrigada. Isso confortou meu coração. Ele nem sabe disso. Quando eu subi as escadas, escutei a guitarra alta, muito alta. E tinha um menino louvando também. Eu falei, caramba, Deus, se for para isso, para eu ver isso, está valendo a pena. Porque nem eu, nem Samuel falamos assim, ó, vocês têm que cantar, vocês têm que tocar, vocês têm que honrar a Deus. Vocês não, a gente ensinou no caminho, né? Porque a gente nunca permitiu de a gente vir para a igreja e eles ficarem em casa, assistindo Fantástico. A gente nunca permitiu da gente vir à igreja para a escola bíblica dominical, depois de uma noite ter chegado de madrugada, porque foi cantar não sei aonde, eles ficarem dormindo. Não, eles sempre estiveram inseridos. E é lindo ver que o mesmo Deus que trabalha no nosso coração, que move o nosso espírito em adoração, tem movido o espírito deles também, sem a gente obrigar. Então, isso serviu de alívio para o meu coração, né? Então, eu ver isso acontecer, meu Deus, isso já realiza um sonho no meu coração. Claro, né, que eu quero ver eles formados, né, ganhando dinheiro para me levar para jantar por aí. Levar em Israel. Levar em Israel, sou eu que fico levando eles, poxa, né? Vai chegar, né? Mas eu creio, né, que... Não vai chegar, não? Tá bom. O João Né? vai levar a senhora. Agora eles em agosto vão querer ir também. Aí eu falei assim, agora a gente vai pela Itália, né? Ah, mas a gente vai também. Eu falei, quem disse? Quem disse? Eu não sei disso não, né? Orem. Pastora, a gente está chegando no finalzinho com a senhora. A senhora vai ver aqui, tem algumas fotos. Ah, meu Hoje Deus. a produção caprichou. Pegou Poxa, foto dessa. que lindo. Tem vários momentos. Nem tinha visto. O pessoal de casa tá vendo? Aqui, eu sei que aqui tem a senhora criança. Aham. Então, como eu não vou conseguir ver. Tem a senhora aqui no DVD. Família da senhora lá em Jael. Tem aqui a senhora já com o cabelo curtinho. Aqui a senhora lá no programa. Que a senhora... Isso, é verdade. Consagração pastoral. Essa consagração, esse cabelinho aí é da Pastora consagração. Lu. Ah, meu Deus, a gente lá na outra casa. Muito legal. Tem a senhora grávida. As barrigas, João é o amarelinho, Jonatas é de preto. Pastora, a gente geralmente pede para o nosso convidado escolher uma foto especial, se a senhora quiser contar alguma história sobre algum dia desses, algo que marcou a senhora, para a gente poder saber. A gente vai pedir para a senhora assinar para ficar guardadinha aqui com o pessoal da Dora.
Oh, meu Deus, e agora, hein? O pastor Samuel e o pastor Anderson escolheram as fotos De família. A pastora Lu escolheu a foto dela da consagração, pastora aqui na igreja. Se a senhora quiser escolher algo parecido. É, eu vou fazer o seguinte, já que eu falei tanto de Samuel, falei do Jonatas, do João Vitor, eu vou escolher essa foto aqui, que é dos 50 anos de casamento dos meus pais, porque eu acredito que uma semente foi plantada lá atrás, né? Como eu disse que eu nunca permiti que meus filhos ficassem em casa enquanto eu ia para a igreja, o sistema lá era o mesmo, né? Nós sempre fomos impulsionados a servir ao Senhor da melhor forma. Confesso que, como toda criança e adolescente, algumas vezes eu dizia: não quero ir, estou cansada, eu tenho prova, né? Mas meus pais, eles me conduziram com essa seriedade. Então, eu queria, já que eu não falei muito deles, né? Então, que dessa forma fique registrado, né, todo o empenho O deles. pessoal tá vendo a foto? Tá vendo aí? Aí, ó. Jonatas, pega ali, por favor, a foto ali pra sua mãe. Sua mãe Jonatas, falou tanto de você aí, nos ó. bastidores. Você vai levar sua mãe em Israel, rapaz. Vai não, meu filho? Cuidado pra não derrubar igual o Oh, tá? pelo amor de Deus. Olha que linda. Esse dia foi um dia muito legal, que a gente pôde comemorar lá os 50 anos. Imagina, eu vou fazer 23, né? Ainda chego lá. Pronto, eu vou botar aqui que foi um dia lindo. Pastora, a senhora mostra ali pra sua câmera, que é aquela ali, ó. Ó. Ó que bonito. Viu? Foi? Foi aí, pessoal. Tá no zoom máximo, deu pra ver? Pastora, a Camila também vai aproveitar, Entregar alguns vai entregar. presentes. Vai vir, Camila. Oh, meu Deus. Coisa linda. Não é pro pastor, o pastor vai, de repente ele vai chiar, mas aí tem um presente pra Kika e tem um presente pra senhora, tá? É mesmo. A São dois. A Kikinha, gente. A Kikinha faz parte da família, ela é uma bênção para mim. É o carinho de Deus na minha vida. Com aquele focinho gelado. Pastora, aí, ó, tá presente da senhora. Não sei se Oba. ela come chocolate, a senhora come chocolate? Sim, de vez em quando dá uma energia pra gente. Eba. Pastora, Obrigada. a senhora também vai levar como presente a caneca E Oba. as e as fotos. fotos também, tá? As fotos também a senhora vai levando. A senhora viu hoje que estava com o pastor Samuel. Que Você lindo. levou pra ele. Amei, gente. Muito legal. Você... Você chegou em casa com as fotos? Não me mostrou não, Mostrou, mas deve né? ter chegado. Mostrou. Eu acredito, eu Ficou no acredito. carro. Eu acredito Ganhou a nisso. A caneca eu vi, inclusive tá lá no armário, eu vi a caneca. Pastora, a gente quer agradecer a senhora pelo Eu que agradeço, poxa. Tá? Não é de hoje que eu tenho um carinho pela senhora e pelo marido da senhora. Muito obrigado mais uma vez, agradecer ao pastor Samuel semana passada. Mas muito obrigado porque a senhora contou comigo. Eu era mais novo que esses meninos. Você tinha o quê, 12? Eu devia ter uns Por 12 aí, anos. né? Mas é algo que, poxa, marcou a minha vida. Hoje eu tenho Poxa. 26, eu lembro disso perfeitamente. Então, eu, Marcelo, quero agradecer em meu nome. Camila vai agradecer pelos adolescentes. Eu também quero agradecer, porque a senhora é uma inspiração para os Oh, adolescentes, meu para as Deus. meninas. A gente já chega até a comentar, a pastora Denise é tão bonita, né? Ah, A meta é vocês um são ca- princesas. Então, eu quero agradecer pela senhora de Deus que você é, para você continuar persistindo no caminho, porque o Senhor vai te usar cada vez mais. Muito obrigada por Amém. estar aqui. Obrigado, Eu que tá, pastor, agradeço. pelo carinho. E galera, vocês que assistiram até agora, vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir a pastora Denise na rede social. Qual é, Opa, pastora, arroba da é o senhora? _Denise no Instagram, né? Aí tem também a rede vizinha. Gente, de vez em quando eu tô falando uns negócios lá, mas eu tô aprendendo, né? Eu sou pessoa vintage, né? Então tô aos poucos aprendendo. Mas, assim, o forte mesmo é o Instagram. É o _Denise, arroba... Ué, _Denise... _Denise, é. Pra underline Denise. Mas, assim, eu sugiro você a seguir o Ministério Nova Jerusalém, né? Que é o M _Nova Jerusalém.
também no Instagram. Então, É bem pessoal, legal. sigam o Ministério Nova Jerusalém no Instagram, a pastora Denise, a Nova Jerusalém em Sampaio. Isso. O adore. O O adore. Se inscreva no canal, deixa um like, tá bom? Pastora, obrigado, tá? Gente, ó, muito obrigada. Amei. Ah, é verdade. Deixa antes de eu terminar com a senhora. Ele não vai agitar, não. Antes de eu terminar com a senhora, deixa eu pedir à senhora, para a senhora deixar um conselho para os pais sobre os seus adolescentes. A senhora pode deixar um conselho para eles? O conselho que eu daria para os pais é o que eu tento aplicar na minha vida, né? É a gente ser de verdade. Sim. Acho que o conselho é esse, né? Que as nossas atitudes venham refletir o que a gente tem por dentro. Não adianta eu pregar e falar tantas coisas bonitas quando, na realidade, eu não vivo aquilo que eu estou ensinando aos meus filhos. Então, eles certamente vão perceber que aquilo não faz parte do contexto, não é a realidade, né? Então, tente viver uma vida íntegra, reta diante de Deus. Fale a verdade com seu filho, por pior que seja a verdade, sempre a verdade. E sigamos rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. A senhora pode também deixar um beijo para os adolescentes, pastora? Eu deixo um saco, um caminhão de beijo para os adolescentes, porque, olha, esses adorem aí, gente, não tá brincadeira, não. É só orgulho pra gente, tá? É sério mesmo. Eu falo, pastor Anderson, pastora Lu, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Claro que estão contando com a ajuda também do Marcelo, da Júlia e de tantos outros pais e mães que têm se empenhado. Gente, quando a gente se une com o mesmo propósito, não tem como dar errado, né? Então, continuem, né? Permaneçam nessa visão e a gente vai estar aqui para dar todo apoio. Gente, não termina não, tá? Eu esqueci da mesma coisa. Eu falei para vocês que a gente está terminando essa primeira temporada. A gente teve 4 convidados muito especiais, mas isso aqui não seria possível, vocês não estariam vendo nada disso, se não fosse a mega equipe que a gente tem aqui. Eita! Então, gente, eu vou citar nome por nome. Eu quero agradecer o Arthur que está cuidando do áudio. Tutuzão! Não, gente, calma aí, gente. Deixa eu falar o nome de todo mundo para bater palma. Isso, de uma vez. Vai, organiza. Eu quero agradecer a Júlia, que está coordenando tudo. Eu quero agradecer o Daniel, que está lá na mesa. O Teuzão, que também está coordenando. O LG, que está nas fotos. O Rafa, que está nas câmeras. Eu quero agradecer a Manu, que está cuidando de toda a agenda do Adore. Ela está falando todo Eu quero agradecer também a Mônica e a Cláudia por tudo que elas têm feito. Elas estão cuidando de todo o cenário, de tudo aqui que a galera ganha, pastor. Então, assim, Legal. eu quero, de fato, agradecer toda a equipe. Quero agradecer a pastora Lu e o pastor Anderson. Porque eles acreditam na gente. E, claro, agradecer a senhora e o pastor Samuel por dar todo o suporte que a gente tem recebido. Amém. Tá bom, gente? Então, tem 3 varõezinhos aqui querendo agradecer. vou agradecer a plateia, que é o... Isso! Pessoal, por favor, não percam a segunda temporada, que vai ser incrível. Tá bom? Beijão pra todos. Beijo! Tchau.